Meus queridos, é muito bom louvar ao Senhor, estarmos cantando, mas como é bom também ouvir a palavra de Deus, palavra que nos alimenta espiritualmente, que nos edifica, que nos consola. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é a terceira mensagem hoje, pregando nessa carta. Nós vamos ler os versículos de 2, do 2 ao 10º. Começamos a pregar essa perícope semana passada, continuaremos hoje, provavelmente só terminaremos domingo. Mas vamos fazer a leitura de todos esses versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, aliás, capítulo 1, do 2 ao 10º versículo. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por ler as tuas sagradas escrituras. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado das nossas vidas e cuidado da nossa vida espiritual, Senhor. E é por isso que nós lemos a tua palavra e cremos que o Senhor tem nela ensinamentos preciosos para a nossa vida. Pai, tem misericórdia do teu servo que fala contigo. Me dê saúde agora, revigora o meu corpo, a minha mente, Senhor, me enchendo do teu Espírito Santo, para que eu possa ter condição de pregar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Me deu um negócio estranho aqui na cabeça, eu fiquei com medo, não sei se vocês perceberam, mas faz parte, né, irmãos? Meus irmãos, eu tenho sido muito edificado por essa carta, principalmente enquanto estou pregando sobre essas verdades encontradas nessa epístola. Nós estamos pregando uma série de mensagens na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema da série é a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda, enquanto espera a sua volta, né? Como é que a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua volta? Essa é a pergunta que vai nos levar a todo o ensino dessa carta e a todas as aplicações que iremos fazer. Bom, primeiramente, eles vivem reconhecendo e aceitando a liderança dos seus pastores. Quem escreve a carta é Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, a essa igreja, e que aprendemos, né, com a primeira mensagem, o quanto que essa igreja, quanto que esses irmãos estavam submissos aos seus pastores. Esse assunto predomina vários textos na carta, inclusive hoje a gente ainda fala um pouco sobre esse primeiro ponto, voltando, né, dentro da exposição aí deste capítulo. Segundo lugar, vivenciando uma vida cristã exemplar. Esse é o subtema que nós estamos trabalhando
Domingo nós colocamos aí para podermos desenvolver, né, esse assunto, que nós podemos ver na igreja de Tessalônica algumas qualidades que eles possuíam e que demonstram que eles vivenciavam uma vida cristã exemplar, tornando-os mais próximos do padrão de Deus, do modelo de Cristo e dos ensinamentos que eles aprenderam com os seus pastores, né? Então nós perguntamos quais são essas qualidades. A primeira é que ela era uma igreja eleita por Deus. Paulo, né, diz que reconhecia a eleição desses irmãos. E o motivo dos irmãos de Tessalônica serem eleitos por Deus produzia neles uma vida cristã exemplar. Então podemos perguntamos domingo passado, né? Estamos perguntando de novo, como Paulo sabia que eles eram eleitos de Deus? Por meio da mudança que observou na vida deles. Paulo viu neles pelo menos 3 virtudes fundamentais. Quais que eram essas virtudes? Primeira virtude, uma fé ativa, não é? A segunda virtude, um amor abnegado. E a terceira virtude, uma firmeza na esperança. Foi até aí que nós pregamos domingo passado. Hoje, na sequência, né, vamos aí, a primeira qualidade da igreja de Tessalônica, que ela era uma igreja eleita. Segunda qualidade é que ela era uma igreja imitadora. Essa é a sequência que daremos hoje, tá? Essa igreja era uma igreja imitadora. Eu quero que você se volte ao texto da palavra de Deus, os versículos de 5 a 7, estarei lendo de novo, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, o versículo 5, que é um versículo chave dentro desse capítulo, nós já citamos ele, já expusemos um pouco sobre ele nas mensagens anteriores. Esse versículo nos relata que o evangelho do Senhor Jesus foi pregado em Tessalônica, não somente em palavras. Muitas vezes nós podemos falar só com palavras, só verbalmente, mas o texto diz que também foi em poder, e esse poder é o poder de Deus, o poder que é manifestado no Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. E diz aqui que esse evangelho, além de ser pregado com poder, no poder do Espírito Santo de Deus, ele também foi levado em uma plena convicção. Ou seja, quem pregou o evangelho, o apóstolo Paulo, os seus companheiros, tinham convicção daquilo que estavam pregando, daquilo que o Senhor ia fazer naquela igreja. Veja que o evangelho pregado, ele é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, daquele que tem poder para salvar, acabamos de cantar aqui, daquele que tem poder de libertar, daquele que tem poder de transformar vidas. E é interessante que Paulo chama o evangelho de seu evangelho, aí no versículo 5, porque Paulo estava comprometido com a pregação do evangelho e com a plantação de uma nova igreja. A vida de Paulo estava voltada para esse compromisso. Paulo não abria mão, e por isso Paulo sofreu. Os irmãos sabem que as demais cartas de Paulo vai tratar do seu sofrimento, e algumas delas ele estava preso, algemado. Mas Paulo sabia desse compromisso que ele tinha de pregar o evangelho, de pregar Cristo morto e ressuscitado. E aí, meus irmãos, isso se tornou a identificação do apóstolo Paulo. Ele tinha como característica a pregação firme do evangelho de Jesus Cristo morto e ressuscitado. No versículo 6, Paulo nos diz
que depois que esses irmãos receberam esse evangelho, depois que esses irmãos cresceram como igreja, eles se tornaram imitadores deles. Deles quem? Dos seus pastores, dos seus líderes, daqueles que foram lá e pregaram o evangelho, e também do Senhor Jesus, de sorte que eles se tornaram modelo também para todos os crentes, para as demais igrejas que estavam sendo plantadas, para o povo de Deus que estava na Macedônia e na Acaia, ou seja, as províncias do norte e sul, representando toda a Grécia, toda aquela região ali em que Paulo tinha pregado e estava ali cuidando daquelas igrejas. E aí, meus irmãos, a nossa pergunta é: quem eles imitaram? O texto diz que eles imitaram os seus pastores, porque o versículo 6 diz aí: com efeito vos tornaste imitadores nossos. Eles olharam para Paulo, para Silas, que é Silvano, para Timóteo, e eles viram neles Jesus. Eles viram neles homens de Deus comprometidos com a palavra do evangelho, que discipularam ele, e eles passam também a olhar para esses homens, a imitar esses homens. A igreja passou a ter um compromisso sério com os seus líderes, com os seus pastores, com os seus missionários, ao ponto de querer viver a vida que eles viviam. O apóstolo Paulo e Silas e Timóteo foram eles que levaram o evangelho. Era o modelo que eles tinham de crentes, de líderes, de pastores, que lhe pregaram a palavra, de pastores que cuidaram deles, de líderes que estavam mesmo fora, mas estavam preocupados de saber como que eles estavam. E eles tinham convicção que tinham homens comprometidos com Deus, com aquela igreja. A palavra grega para imitadores é mimetes, ou mimetai. E é dessa palavra que vem a palavra mímica no nosso português. Indica uma pessoa que imita outra pessoa. Alguém que segue o ensino de outro. E esses irmãos, eles estavam imitando o que viram de bom na vida de Paulo, de Silas e de Timóteo, porque foi esses irmãos que discipularam eles. Quando nós estamos discipulando alguém, você está falando de Jesus, mas a pessoa está olhando para você, para ver se você vive os ensinos que você está ensinando. Essa igreja estava olhando para os seus líderes, para os seus pastores, estava imitando os seus passos. E isso significa que o discipulado foi bem feito. O investimento de Paulo, de Silas, de Timóteo, aquela igreja, aqueles irmãos, foram bem feitos. E agora, eles estão olhando para eles. Eles estão imitando a vida cristã que eles levavam. A vida exemplar cristã que eles tinham. E aí, meus irmãos, é preciso termos pastores e líderes fiéis à palavra de Deus para podermos imitá-los. Ontem eu estava muito feliz que eu estava com meus 2 pastores de lado, né? Também tem pastor, tá? Sou pastor de vocês, mas eu tenho pastores. De ver que eles são exemplo na minha vida. De quando eu preciso deles, para conversar com eles, para eles orarem por mim, eu tenho acesso, eu tenho liberdade, porque eu os vejo como homens de Deus que Deus colocou na minha vida. Mas só, meus irmãos, que tem um porém: é preciso que sejam homens de Deus, é preciso que sejam homens comprometidos com a palavra. E eu quero chamar a sua atenção para que você abra a Bíblia comigo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, eu queria que você deixasse a Bíblia aberta, porque a aplicação que nós vamos fazer está baseada em 3, 4 versículos dessa carta.
capítulo 13, o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Depois nós vamos ler os outros versículos. Mas irmãos, aqui o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos faz um alerta que nos serve para todos os dias. Ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Pregaram o quê? O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja que o autor está dizendo aqui para nos lembrar dos seus pastores, daqueles que lhe pregaram a palavra de Deus e a pregaram até a morte, homens que sofreram e morreram por causa da fé que tiveram, e que considerasse atentamente o fim da vida deles. Em outras palavras, nós devemos imitar aqui a fé que tiveram, porque eles pregaram a palavra e sofreram até a morte. Então nós temos que imitar a fé deles. Se o pastor não pregar com fidelidade a palavra de Deus, e não é fiel às sagradas escrituras, você não pode imitar. De forma nenhuma. A recomendação aqui é para você seguir homens de Deus, que honram a Deus, que pregam a palavra, que vivem o Evangelho. Aí você pode imitar a fé deles. Se o pastor não pregar com fidelidade, você não pode imitá-lo. Só o Senhor Jesus pode me conceder essa graça como pastor, de ser fiel à pregação da sua palavra. Hoje, meus irmãos, nós temos muitos falsos pastores e falsos profetas. E o que eu digo para vocês é: tenham cuidado. Tenham cuidado. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai mais à frente ainda, no versículo 17, versículo que a gente já leu aqui: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Bom, é outra recomendação que Paulo está fazendo, para que venhamos a obedecer aos nossos guias. Aqui temos a razão por que devemos obedecer e nos sujeitarmos aos nossos pastores e líderes, entendendo serem eles homens de Deus, porque é eles que zelam pela vossa alma, como quem deve prestar conta. Irmão, que grande responsabilidade para aqueles que pastoreiam, para aqueles que exercem liderança. E João Crisóstomo foi um grande pastor do 4º século. Ele dizia que esse versículo o atormentava de dia e de noite, ao ponto dele perguntar: será que um dia algum pastor vai ser salvo? Será? Porque o versículo está dizendo que o pastor vai prestar conta das almas do rebanho. Irmãos, você só pode obedecer um pastor, um líder, se ele cuida de você, se ele prega a palavra, se ele vive a palavra, se ele investe tempo da sua vida na vida sua, na vida da igreja. Eles devem zelar pelo rebanho, porque um dia vão prestar conta a Deus. Eu irei prestar. Esse é um versículo que tremo e temo diante dele. Não entendo como ainda assim, no nosso tempo, nós temos tantas pessoas que querem ser pastor. Não entendo. Porque a minha vida foi de muito choro para chegar onde eu estou hoje.
Mas para muitos virou negócio, virou brincadeira. E hoje, esse é um dos motivos porque que tantos evangélicos, aliás, é um dos motivos porque tantas pessoas atacam os evangélicos. Por causa dos falsos pastores, dos falsos profetas. Mas nós temos que imitar nossos líderes. Nós temos que imitar os nossos pastores. Mas eu quero ir além com você ainda nessa aplicação. Veja o versículo seguinte, 18 e 19. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Primeira coisa, nós não sabemos quem está escrevendo essa carta. Pode até ser Timóteo, Silas. Há comentários sobre isso. Paulo é certeza de quase 100% que não é ele. Mas é um pastor. É um líder da igreja que está escrevendo. E aí, meus irmãos, ele diz, orai por nós. Esse nós pode ser retórico aqui. Sabe por quê? Porque depois ele, o autor da carta, vai dizer no versículo 19, rogo para que eu seja restituído. Então ele está pedindo oração por ele mesmo, pode ser um nós retórico aí, porque ele quer voltar à igreja, ele quer ser restituído à igreja. Então pode aí se referir a eu, né? O escritor da carta. O autor, ele é um dos guias da igreja. Ele está se incluindo como guia, como pastor da igreja, daquela comunidade. E ele sente agora que para ele viver essa vida cristã, para que aquele povo seja submisso a ele, ele precisa da oração da igreja. E aqui, meus irmãos, é um ponto muito importante. Porque a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja que ela estava orando pelos seus líderes, ela estava preocupada pelos seus líderes. E era uma igreja que estava submissa aos seus líderes, mas Paulo também vai tratar nessa carta para frente de vida de oração. E o apelo que o escritor da carta aos Hebreus nos faz é que nós temos que orar pelos nossos guias, e ele se inclui pedindo oração. Ele sentia que precisava das orações para viver condignamente, e a palavra aqui no grego é kalos, e significa viver corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, uma vida bem vivida, vivida de forma verdadeira. E aqui é uma responsabilidade de vocês como igreja orar pelo pastor de vocês, para que o pastor continue vivendo dignamente, plenamente a palavra de Deus que vos prega. E aqui eu faço esse pedido, que vocês orem pelo vosso pastor. O verdadeiro pastor precisa de oração da sua comunidade. E diante destas verdades, veja que ser pastor, ser guia, ser ajudador, não é fácil. Então devemos ver que tipo de pastor você imita. Mas, voltando ao texto da primeira carta de Tessalonicenses, o texto vai nos dizer claramente que eles seguiam os seus líderes, mas eles também seguiam ao Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, é onde nós temos que entender que ninguém pode seguir líder algum se esse líder não seguir Jesus. Se ele não for seguidor, se ele não for imitador de Cristo. Porque a palavra vai ser levada a outras pessoas, as pessoas vão ser discipuladas através de você ou de mim. Eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho que receberam é o evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. A mensagem é uma mensagem de salvação em Jesus. A mensagem das boas novas. Receberam a verdade que os libertou e que os transformou em servos de Cristo. A palavra que eles receberam estava baseada numa doutrina bíblica e teológica, aplicada de forma ética e correta.
Eles tinham convicção disso. E eles seguem os seus pastores porque viram que eles pregavam o evangelho de Cristo. E que agora, através dos seus pastores seguirem a Cristo, eles podiam também seguir a Cristo. Eles podiam também imitar a Cristo. Eles agora estavam sobre o senhorio de Cristo, sobre o governo de Cristo. E eles tinham convicção que estava no caminho certo. E esse é o grande motivo deles terem sido perseguidos. Irmão, se você seguir homens de Deus, que estão com Cristo, seguindo a Cristo, amando a Cristo, e se vocês seguirem a Cristo de todo o vosso coração, deixando o Senhor Jesus reinar, ser o Senhor das vossas vidas, vocês vão ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. Tendo recebido a palavra, versículo 6, aí a sequência, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Pois eles mesmo no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, versículo 9, eu estou lendo, vos converteste a Deus para servir de o Deus vivo e verdadeiro. Queridos e queridas, esses irmãos receberam a palavra de Cristo como seu Salvador, e diz que quando eles receberam essa palavra, a primeira coisa que eles fizeram foi abandonar os ídolos. Eu não sei qual que é o seu ídolo, mas nós precisamos descobrir, porque às vezes ainda tem ídolo que nos prende, que nós precisamos abandonar, como igreja do Senhor, como servo do Senhor. Mas diz que eles deixaram os ídolos. Ídolos aqui eram aqueles que eles prestavam culto, que eles adoravam. Quem tem Jesus não precisa adorar outros ídolos, mas somente a Jesus como seu Senhor, não é nem como ídolo, mas como seu Senhor, como seu governo, como seu dono, como Deus vivo e verdadeiro, porque Jesus é Deus, amém? Por esta causa, diz o texto que vieram sobre eles grandes tribulações, lutas, perseguições vieram sobre aquela igreja. E vocês sabem que isso começaram enquanto Paulo pregava. Paulo teve que abandonar a cidade, sair de lá corrido para não ser morto. Mas eles enfrentaram com o fruto do Espírito, aleluia, com a alegria do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, quando o Espírito de Deus habita na vida do crente, o fruto do Espírito enche de alegria, mesmo em meio às tribulações. Tem luta na sua casa, tem luta na sua família, tem situações difíceis na nossa cidade, no nosso país, mas nós temos que enfrentar com a alegria do Espírito Santo. Certo de que no mundo nós vamos ter luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É o Espírito Santo, é Deus habitando em nós, para nos dar a condição de vencermos. Nós não podemos fugir. Os problemas que tem que fugir. Não é eu que tenho que ir embora, não é você que tem que ir embora, são os problemas. E se for algo maligno de Satanás, o conselho da palavra de Deus é resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Mas nós temos que estar na dependência de Jesus. Meus queridos, tribulação também pode ser o falso evangelho, pregado pelos falsos pastores e os falsos mestres. Esse é o contexto aqui da igreja de Tessalônica. É o evangelho da graça barata. É o evangelho sem a cruz, sem dor, sem renúncia, sem sofrimento. Esse evangelho estava ali, percorrendo a vida daqueles irmãos.
Jesus Cristo não era reconhecido pelo judaísmo como Deus encarnado, como Messias. Nos nossos dias, tem muitos pregando em nome de Cristo, e pregando a Bíblia, mas naquilo que lhe interessa, naquilo que dá lucro. Há mais promessas humanas do que bíblica. Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, do sofrimento, da renúncia todo dia. O poder do evangelho pode nos livrar das tribulações e também nos dá o poder para enfrentar as perseguições e vencê-las vitoriosamente. Amém? O poder do evangelho, o poder da palavra de Deus. O versículo 7 diz que eles venceram de sorte, que eles se tornaram o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Modelo para todos os crentes, para aqueles que ainda estavam nascendo em Cristo. A palavra utilizada por Paulo para modelo aqui é tipos, no grego, que significa marca, visível, cópia. Eu e você somos cópia de Cristo. Que evangelho que nós estamos imitando? Que evangelho que nós estamos pregando? É imagem, é padrão, arquetipo, e por conseguinte, exemplo. Por isso que nós damos esse tema, esse sobretema, que essa igreja vivia uma vida exemplar, uma vida cristã exemplar. Está baseada nessa palavra. Por isso é que nós afirmamos que enquanto a igreja de Tessalônica vivia o evangelho na espera da vinda de Cristo, eles vivenciavam uma vida cristã exemplar. Isso está nos versículos de 2 a 10. Eles eram a marca de Cristo. Você e eu somos uma marca de Cristo. Apesar de seres novos na fé, os tessalonicenses deram um exemplo que serviu de encorajamento para as demais congregações ao seu redor. A igreja de Tessalônica mostrou-se exemplar em todos os sentidos. E sabe qual era o segredo deles? A fé que eles tinham, o amor que eles tinham, e a esperança que eles tinham, que foi as 3 virtudes espirituais fundamentais que nós falamos domingo passado, que motivavam a vida cristã dessa igreja. As igrejas cristãs podem ser motivo de ânimo ou de desânimo para outras pessoas. Igreja, eu e você. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Será que nós estamos passando para as pessoas ânimo ou desânimo? A gente já está aplicando aqui, né? Mas a pergunta que a gente faz agora é: você é um imitador de Cristo Jesus? Só pode ser exemplo de vida cristã quem é um verdadeiro imitador de Cristo. E para ser imitador de Cristo, irmãos, começa dentro da sua casa, dentro da minha casa, de como que eu trato a minha esposa, de como que eu trato os filhos, de como que você trata o seu esposo, os seus filhos, como você trata sua mãe, seu pai, seus avós, de como você trata seus vizinhos. Isso é algo muito sério. Você é um imitador de Jesus Cristo? Imitador, no original grego, trata daquelas pessoas que passam a ter um compromisso modelado pela conduta de outra pessoa. Veja quem Deus está usando você para mudar a sua conduta. Veja quem Deus tem levantado na igreja para caminhar junto com você. Deus coloca pessoas que espelham Jesus para nós crescermos. Preste atenção. Essa palavra no grego, de imitador,
Trata daquelas pessoas que passam a ter um comportamento modelado pela conduta de outra pessoa. Eu tenho um pastor, que foi meu pastor na adolescência, e essa semana ele achou nós pelo Facebook, é o reverendo Esdras Cordeiro e Silva. Foi um pastor que me ajudou muito na minha vida. E a Clédia, que ele encontrou nós lá, ele já começou a lembrar de coisa passada, lá falando, colocando, né, sobre o passado. Mas todos os momentos de dificuldade que eu via aquele pastor, eu andava muito na casa dele, ainda adolescente, ele chamava eu para orar com ele. E às vezes, e não foi só uma, que ele me levou com a esposa para o quarto dele, com problemas da igreja, não eu, mas tinha outro jovem junto, para nós nos ajoelhar ao redor da cama dele e orar pela igreja. São coisas que eu não esqueço. Então toda vez que tem perseguição, que tem luta, que tem dificuldade, a primeira coisa que eu lembro é que eu tenho que orar. Porque homens que Deus usou na minha vida, que caminharam com Cristo, foram homens de oração. Paulo foi um exemplo para nós, meus irmãos. E ele nos recomendou a sermos também imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11:1 e Efésios 5:1 trata de ser imitadores, essa mesma palavra no grego. E diz lá: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo estava mandando a igreja olhar para ele, meus irmãos. Imite a Cristo, mas olhe para mim. Que responsabilidade que nós temos, eu e você. Quem passa a ser discípulo de Jesus, torna-se seu imitador, e outros vão olhar para você. E nós nos tornamos porque nós somos modelados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Amém? Só o Espírito Santo pode nos fazer parecido com Cristo. E Hendricks, ele nos certifica de algo nos seus comentários sobre essa carta. E ele fala uma frase muito linda lá. Ele diz: quem não é imitador, não pode ser exemplo de Cristo. E eu concluo aqui com essa frase dele. Quem não é imitador, não pode se tornar exemplo de vida cristã, exemplo de Cristo. Então a primeira qualidade da igreja de Tessalônica é que essa igreja era uma igreja eleita. A segunda qualidade é que ela era uma igreja imitadora dos seus missionários, dos seus pastores, dos seus líderes e também do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que fica para mim e para você é: quem nós imitamos? Quem você imita? Que Deus nos abençoe.